Era um domingo à tarde e milhões de brasileiros assistiam a mais um daqueles programas de TV que tentam passar uma imagem imparcial, mas que todos sabem de que lado estão. O apresentador, famoso por seu carisma e boas intenções, estava pronto para cumprir seu papel. Tinha um plano, um roteiro minuciosamente preparado, com perguntas para colocar um jovem político contra a parede e uma plateia treinada para reagir conforme o esperado. Nada poderia dar errado, ou ao menos era isso que ele acreditava. Do outro lado, um convidado visto por muitos como uma ameaça ao sistema. Um jovem com postura firme que não se submete e já provou que sabe exatamente onde está pisando. Ele aceitou o convite para o programa, sabendo perfeitamente qual era o jogo. Sabia que tentariam expô-lo, ridicularizá-lo e puxá-lo para uma armadilha usada contra outros antes dele. Mas havia algo que o apresentador não havia previsto, algo que mudaria completamente o rumo daquela conversa. A conversa começou de forma amigável, mas por trás do sorriso havia algo ensaiado. O apresentador se ajeitou na cadeira, olhou nos olhos do convidado e disparou a primeira pergunta. Você fala de meritocracia e liberdade econômica, mas como explicar isso para um menino da favela, sem escola de qualidade, sem oportunidades? Como ele vai prosperar sem a ajuda do Estado? Uma questão pensada para pegar o adversário desprevenido, carregada de moralidade, esperando um momento de hesitação para desestabilizá-lo. Mas esse segundo nunca veio. Sem hesitar, o convidado sorriu e respondeu: Sabe o que realmente destrói esse menino da favela? Não é a falta de um Estado maior, mas sim a corrupção e o descaso de décadas de governos que dizem defender os pobres, mas vivem em mansões. A plateia ficou em silêncio. Não era a reação esperada. O apresentador imaginava que o convidado se enrolaria, hesitaria, mas o jovem virou a pergunta contra quem a fez. De repente, a narrativa começou a escapar das mãos do apresentador, mas ele não podia se dar por vencido. Tentou se recuperar, ajeitou-se na cadeira e lançou outra questão para tentar retomar o controle. Você fala de corrupção, mas apoia um governo que perdoa bilionários e corta programas sociais. Como isso ajuda o menino da favela? A plateia, até então silenciosa, reagiu com murmúrios de aprovação. Parecia ser um golpe certeiro, mas o convidado com calma respondeu: O problema aqui não é cortar programas sociais, mas sim dar dignidade às pessoas. O que mantém os pobres na miséria não é a falta de assistencialismo, mas a falta de oportunidades reais. Quem diz defender os pobres são os mesmos que desviaram bilhões da educação e da saúde para financiar ditaduras amigas. Como alguém que governa por anos sem trazer resultados pode querer ensinar sobre justiça social? O apresentador percebeu que sua estratégia estava falhando a cada resposta, o controle estava se afastando dele e o brilho de confiança em seu olhar começava a vacilar. No entanto, ainda havia uma chance de recuperação. Então, apostou no ponto sensível da narrativa: a questão social, carregada de emoção e divisões identitárias. Ele perguntou: Você fala de liberdade, mas já tentou se colocar no lugar de uma mulher trans, de um negro da periferia, de um morador de rua? Essas pessoas precisam de políticas públicas, não de discursos sobre meritocracia. O auditório reagiu com aplausos. Era a jogada perfeita. Dividir a sociedade em grupos, criar uma armadilha em que qualquer resposta fosse contestada. Esperava um discurso hesitante, mas o que veio foi uma resposta inesperada. Com a mesma calma de antes, o convidado ajustou o microfone e rebateu: Sabe qual é o problema dessa abordagem, Luciano? A esquerda sempre trata as pessoas como incapazes, colocando-as em caixinhas como vítimas perpétuas. Eu não acredito em dividir a sociedade em grupos. Acredito em indivíduos. O morador de rua precisa de segurança para conseguir um emprego sem ser refém de facções. O jovem negro da periferia precisa de liberdade econômica para empreender e crescer por conta própria. E sobre as mulheres trans, eu respeito todas as pessoas, mas não aceito que ideologias sejam impostas à força. A verdadeira igualdade não é criar privilégios para alguns, mas garantir que todos tenham as mesmas chances para construir seu próprio caminho. Mais uma vez, silêncio. O apresentador, visivelmente insatisfeito, cruzou os braços. Sua estratégia de dividir, estigmatizar e colocar o adversário na defensiva não funcionara.
O jogo havia virado. A plateia estava desconcertada. Pequenos grupos aplaudiam, enquanto outros permaneciam em silêncio, sem saber como reagir. O apresentador, então, decidiu mudar de abordagem. Precisava de uma nova direção. E apostou em um argumento clássico da esquerda contemporânea: a violência, que poderia reacender o debate ao seu favor. Respirou fundo, ajustou a postura e lançou a próxima pergunta. O Brasil nunca teve tantos assassinatos e muitos especialistas apontam que o incentivo ao armamento tem relação direta com essa violência. Você realmente acha que facilitar o acesso às armas pode trazer mais segurança? A plateia reagiu com murmúrios, algumas pessoas acenando positivamente, outras esperando ansiosas pela resposta. Era uma pergunta pensada para gerar conflito, para levar o debate para um campo minado, onde qualquer erro poderia significar o colapso da defesa do convidado. Mas, sem demonstrar desconforto, ele se inclinou ligeiramente para a frente, pegou o microfone com firmeza e respondeu sem pressa. Engraçado, Luciano, você tenta culpar as armas legais pelo aumento da violência, mas ignora um fato. De maneira simplificada, ele explicou que os países mais armados do mundo tendem a ser mais seguros. O verdadeiro problema, segundo ele, não está na posse de armas, mas no domínio do crime organizado. E isso acontece porque, durante anos, governos de esquerda negligenciaram as forças policiais e trataram os criminosos como vítimas. Eu prefiro um cidadão armado a um criminoso solto, afirmou. Quando um cidadão tem o direito de se defender, ele não precisa depender de um Estado que já demonstrou não ser capaz de protegê-lo. Alguns aplausos começaram a surgir de um pequeno grupo da plateia, e isso não passou despercebido pelo apresentador, que ficou momentaneamente irritado, mas logo recuperou a compostura e seguiu em frente, tentando retomar o controle. Você fala sobre valores e ética, mas e o discurso de ódio? Não acha que esse tipo de retórica só fomenta a intolerância? Component Placement lançou, esperando desestabilizar o convidado. Era uma jogada esperada, pois qualquer resposta poderia ser interpretada de forma errada. No entanto, o convidado estava preparado. Luciano, o termo discurso de ódio foi criado justamente para silenciar opiniões contrárias, respondeu ele com firmeza. Hoje, tudo o que a direita diz é rotulado como ódio. Se eu defendo a família tradicional, sou homofóbico. Se falo sobre biologia, sou transfóbico. Mas quando a esquerda ataca cristãos, zombam do agro ou insultam conservadores, nada acontece. Isso é hipocrisia. A plateia ficou dividida. Alguns aplaudiram, enquanto outros estavam visivelmente desconfortáveis. O apresentador sentiu que estava perdendo o controle. Ele tentou uma última tentativa de retomar a narrativa. O Brasil está muito polarizado. Não deveríamos buscar menos conflito e mais diálogo? Se continuarmos com essa divisão, no final, ninguém sai ganhando. A resposta do convidado foi direta. Engraçado você falar em polarização agora, Luciano. Durante anos, uma única narrativa foi imposta ao país. A mídia, artistas e intelectuais tentaram controlar o debate, mas ninguém falava em polarização. Agora que o povo tem voz e existe um equilíbrio de forças, de repente, a polarização virou um problema. Ele continuou. O que está acontecendo não é uma divisão do país, mas uma sociedade finalmente questionando um sistema que sempre controlou a informação, e isso assusta muita gente. A plateia, antes hesitante, começou a entender o peso da conversa. O apresentador sentiu que não conseguiria mais virar o jogo. Tentou disfarçar o desconforto com um riso curto e, então, sinalizou para a equipe de produção que era hora de encerrar. Mas antes que pudesse concluir, o convidado tomou a palavra novamente. Concordo, Luciano, mas união de verdade não é aquela onde só um lado pode falar. União com liberdade para todos, sem censura, sem narrativas forçadas, sem medo de expor opiniões. Um país verdadeiramente democrático não silencia ninguém. O estúdio explodiu em aplausos. O apresentador sorriu, mas seu sorriso estava carregado de desconforto. Seu plano havia falhado. O convidado não só sobrevivera ao interrogatório, como havia transformado a entrevista em um palco para reforçar sua mensagem. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Hashtags relacionadas à entrevista dominaram as tendências e milhares de cortes do programa começaram a circular por todo o país.
O que deveria ser uma tentativa de expor o convidado acabou se tornando um símbolo de resistência política e da quebra do monopólio narrativo. Enquanto saía do palco, Nicholas foi cumprimentado por sua equipe. "Você destruiu, cara. Isso vai dar o que falar", disseram. Ele apenas sorriu e olhou para o celular. O país inteiro já estava discutindo o que acabara de acontecer. Nenhuma tentativa de distorcer os fatos nos dias seguintes foi capaz de apagar a repercussão. O controle da narrativa havia escapado das mãos daqueles que sempre estiveram no comando. Era um novo tempo, e aquela entrevista foi apenas mais uma prova de que nada pode parar um povo que finalmente acordou.